Agora foi. Pessoal, estamos aqui então para mais um episódio do nosso UcaCast. Dessa vez com uma presença ilustre aqui, hein? Vai subir palminha agora aí, ó. Não. Nosso convidado de hoje, Caio Martins, diretor da fábrica da Nestlé aqui em Marília. Caio, bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Faz tempo que nós estamos combinando, né, Caio? Exatamente, não tão ilustre assim. Sempre temos presenças ilustres aqui. Outra presença ilustre já da casa, nossa professora Evelyn, coordenadora aí da área de gestão, né? Isso, Evelyn. É isso Por aí. isso que você está aqui, né? Por isso. Tem tudo a ver. Exatamente. Maravilha. A nossa proposta aqui hoje é que a gente fale com o Caio. Ele tem... A gente já sabe da história dele, a gente já conversou outras vezes. Temos lá, o LinkedIn também entrega algumas coisas, né? Quem quiser procurar. Então, a trajetória do Caio até chegar hoje a uma função de alta complexidade, de alta responsabilidade, né, Caio? E que demanda aí muitas horas por dia e por semana para você. Até tá engasgado. Desculpa aí, Imagina. Então, a gente viu, eu acho tá... muito legal que você começou como estagiário, você sempre fala isso nas reuniões, né? Sim, sim. Não, com certeza. Assim, eu tenho 37 anos, né? Iniciei minha jornada profissional primeiro na faculdade, apesar de não ter tanta afinidade naquele momento com pesquisa e desenvolvimento, mas a minha ideia era sempre poder extrair e usufruir o que a faculdade poderia oferecer para mim, né? E eu fiz um estágio de pesquisa e desenvolvimento, foi uma experiência fantástica, de muito conhecimento, responsabilidade, né? E mesmo lá naquele momento, tendo foco, né, o desenvolvimento na indústria, eu passei 2 anos como estagiário num laboratório de pesquisa e desenvolvimento na área de biodiesel. Olha. Legal. E acabei, já no meu último ano de faculdade, procurando a experiência na indústria, que era o meu sonho, como estagiário. E acho que foi uma experiência fantástica para mim. Encontrei pessoas maravilhosas que me apoiaram, que me desenvolveram, me desafiaram. Eu sempre brinco que eu gosto de retornar para as pessoas o que eu recebi naquele momento. Então, eu tenho um carinho especial a esse público de estágio. Eu tenho meus encontros lá na fábrica Verdade. até hoje para poder discutir projeto, oportunidades de desenvolvimento, não só eu, mas também o time gerencial. E foi o começo de tudo, né? Que é naquele momento, aquele choque, né? De você levar o que você extraiu da faculdade em conhecimento. E muitas vezes a gente, na vida prática, na indústria, a gente tem que tentar encaixar o conhecimento da melhor forma também, porque às vezes a prática é um pouco diferente da teoria. Exatamente. Isso é muito importante. O estágio é muito bom para isso. Exatamente, né? Essa imersão ela é fundamental até mesmo para as pessoas. Muitas vezes, às vezes você acha que você tem afinidade com uma coisa e quando você vai Sim. vivenciar na prática, acaba sendo uma espécie de um test drive, porque conheço muita gente, apesar de eu já ter me identificado de cara com a área que eu caí, né? Que é a área de produção. Mas já vi muitas pessoas repensando a carreira, redefinindo rota de crescimento, desenvolvimento, pelo que no estágio, Sim. ela observou e vivenciou. Ela Então, inicia a faculdade achando que quer trabalhar com aquilo, a hora que ela vai para o exatamente. campo, ela fala, opa, não era bem Exato. isso. E uma coisa que eu sempre falo também, né, do estagiário, que muitas vezes a gente vai com aquela cabeça que, eu tenho que entrar para eu conseguir o emprego. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que a principal oportunidade do estágio é você adquirir conhecimento, você se tornar um profissional melhor. Sim. Pode ser que a empresa que você está fazendo estágio vai ter uma vaga e você vai ser efetivado? Sim. Mas se não tiver, e é Poxa. comum ter, mediante, às vezes, de cenário, uma série de coisas, você teve uma relação ganha-ganha, né? Porque Claro. você fez entregas, adquiriu conhecimento, e você está um profissional melhor para no mercado de trabalho ser competitivo. Já tem aquela num experiência para ser processo. colocada em qualquer Exatamente, processo com seletivo, certeza. né? Eu sempre cito meu exemplo, porque até uns 15 dias, um mês antes de finalizar o meu estágio, eu não tinha perspectiva Ah, é? de efetivação em função de circunstâncias mesmo. Foi na época, no final da crise de 2008, aquela crise econômica
dos Estados Unidos, lá da quebra do Lehman Brothers, aquela crise, né, da bolha imobiliária. Então, os processos seletivos eles ficaram bem restritos, as indústrias, as empresas fizeram uma série de contingência com relação à estrutura, sem contratar gente e tudo mais. Só que acabou tendo umas modificações lá na fábrica que eu estagiava, na Ambev, e de uma hora para outra surgiu. Mas uma coisa que eu sempre ficava tranquilo. Falei, ó, se não der aqui, pelo menos eu tenho bastante história, Oh. bastante coisa Uhum. para, num processo seletivo, de repente, me tornar um candidato competitivo. Então, acho que isso é um ponto Mas importante também. Isso na época você era estagiário e você ficava com essa, vamos dizer assim, ansiedade, vamos Claro, citar, né? claro. Mas você hoje, na posição que está e por tudo que você já passou, o seu olhar para o estagiário não é de alguém que já percorreu um caminho dentro ali da indústria, dentro da empresa. Se você pegar alguém de fora e alguém que está ali dentro, você não vai ter um olhar mais detalhado para quem está ali dentro já? Olha, Eu sei que depende da vaga, mas a Não, gente está claro, falando isso porque... não, depende da vaga. Assim, a gente a Nestlé ela tem uma estratégia, né, de UF, que a gente fala, que é toda essa aproximação, né, com os jovens, né, que são os profissionais do presente e do futuro Sim. também. E a gente entende que, principalmente esse processo, tanto do aprendiz quanto do estagiário, pelo menos a minha visão, eu acho que assim, a experiência, ela vai ser construída, né? E eu acho que a gente tem que avaliar pessoas com mais potencial, aquele brilho nos olhos, Isso, aquela sim. vontade de fazer as coisas acontecer, do que propriamente a bagagem. Exato. Porque é esperado que o estagiário vai chegar na indústria sem um conhecimento, Claro. sem experiência. E essa experiência ela vai ser construída justamente durante o período de estágio. Isso. Então, assim, a minha expectativa sempre desse programa é a gente ter uma relação ganha-ganha com o profissional, que ele entregue trabalhos, projetos. Então, eu tenho mensalmente uma reunião de acompanhamento com esse estagiário, para eles se envolverem com metodologia, com a responsabilidade, né, de uma entrega, de um projeto. Mas, ao final, é que eles saiam melhor do que Sim. entraram. E, de preferência, obviamente, a gente pensa inicialmente em fornecer pipeline de sucessão dentro da própria Nestlé, Exato. né, que é uma empresa multinacional, que é dinâmica, sempre tem, às vezes tem aquisição, ou às vezes está crescendo, precisa de profissionais. Então esse é o olhar. Não necessariamente a gente consegue aproveitar 100% Claro, dos claro. estagiários, mas a gente espera que essa experiência seja algo vantajoso para os dois lados, né, para a empresa e também para o profissional. É Acho que isso. esse é o objetivo. E você citou uma coisa aí, Evelyn, eu tô falando aqui, você vai falar, porque você sabe que ele não para de falar. Você citou aí algumas características que hoje o pessoal usa muito o termo soft skills, né? Sim, Porque sim. os hard skills tá lá, tá no diploma, tá no que ele tá fazendo ou não, mas esse comportamental, essa questão de como ele está brilhando os olhos ou está desejando fazer, e os Exatamente. comportamentos do dia a dia que vão Isso fazer é esse muito diferencial. importante. Pelo menos para mim, acho que isso, conhecimento, ele é importante. A gente tem várias estratégias e ferramentas para potencializar o conhecimento, seja de tecnologia, de método, né, de gestão dentro da empresa, mas a gente percebe que é mais fácil Isso. entregar conhecimento para as pessoas do que comportamento. Então, o comportamento busca É conhecimento, isso aí. né? Então, realmente é isso que a gente enxerga. E a gente ouve isso de todos os RH de hoje em dia, né? Com certeza. E então, assim, é muito interessante porque no curso de RH a gente fala sobre isso, né, Evelyn? Sim. E sempre tem essas discussões, nas próprias interações ao vivo, né? O pessoal fala muito sobre esses aspectos. Tem até uma frase, né? A gente contrata pelo hard skill, pelo conhecimento, e a gente muitas vezes acaba demitindo pelo soft skill, né? Então a pessoa não se comporta, ela não consegue ficar bem no ambiente de trabalho. Então a gente Exatamente. acaba contratando pela competência e demitindo pelo comportamento. Então, a gente conseguir trabalhar isso no estagiário, que acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque é uma pessoa que vem sem vício, se for pensar assim, né? É. A pessoa que vem limpa para o mercado de trabalho. Então, a gente conseguir contribuir para a formação desse profissional é muito importante.
Não necessariamente que ele vá ficar na empresa, porque depende muito das vagas, Claro. né? Se tem vaga aberta ou se não tem. Mas às vezes, igual foi seu caso, você estagiou em uma empresa e foi trabalhar em outra. Sim, Né? Todo o sim. conhecimento, toda essa bagagem que você adquiriu nessa empresa, você acabou Com levando para certeza, outra, né? com certeza. Todos nós, né? Todos É, nós. Todos nós. essa questão do comportamento, muitas vezes, eu não sou da área de pedagogia, mas nem me atrevo a falar, mas hoje a gente vê que o conhecimento, ele é diferente, né? O que às vezes a gente demorava 5, 6 anos para aprender, a tecnologia hoje Sim. facilita a gente a ter. E muitas vezes, eu estava até hoje numa reunião conversando com umas pessoas que trabalham comigo, que muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho é ter ideia boa e criar plano de ação, mas muitas vezes o mais difícil é implementar, é fazer o negócio acontecer, Exatamente. Uhum. fazer as pessoas seguirem. Uhum. E aí entra a soft skill, É. né? A estratégia, o comportamento, o jogo de cintura, né? A liderança por influência, não é a liderança associada a cargos, Hierarquia, né? hierarquia, mas é você convencer uma pessoa que é certo fazer uma Isso. coisa. Isso não depende de função, né? Exatamente. Isso, a liderança ela pode ter do estagiário ao gerente da fábrica, né? Então, com certeza. E uma coisa que você falou também que eu acho que é importante citar, no nosso caso aqui a gente fala toda semana sobre isso. Todas as pessoas que vão adentrar aqui para trabalhar, seja na tutoria, seja como professor, a gente fala muito sobre essa essência. Você falou sobre a essência, o brilho nos olhos, né? Então, quando a gente trabalha com educação, que é do nosso lado aqui, se você não tiver isso, você não vai ficar. Porque, falando da nossa parte, depois você pode falar da sua. Da nossa parte, pô, você lidar com educação, com ensino superior, você está mexendo com todas essas partes, não só cognitivas, mas comportamentais. Nós precisamos formar profissionais, pessoas capacitadas, a entrar no mercado de trabalho e trabalhar lá com você. Então, Sim, né, sim. como um exemplo. Então, nós precisamos mexer com eles, nós precisamos desestabilizar, nós precisamos provocar, nós precisamos... Com certeza. É porque são situações que eles vão encontrar no mercado, né? Exatamente. Então Se não eu é não sempre fizer vai estar isso- tudo ali de mão beijada. Você vai ter que Exato. buscar o conhecimento de alguma forma. Saber Sim, para quem perguntar, saber como se comportar, vai ter que... com certeza. Eu acho que é um trabalho, sim, da área da educação, mas também eu falo muito com o nosso time de gestão lá na fábrica, que é um trabalho que não deixa de ser social também. A gente tem que olhar o jovem, né, que está entrando no mercado de trabalho e proporcionar experiências e situações que vai contribuir, né, que vai gerar estímulos para eles, né? Uma das coisas legais que a gente percebe nitidamente nessa reunião de projeto que eu tenho com os estagiários é a evolução, como ela ocorre, né? Quando o estagiário inicia um projeto, a primeiro speech dele lá que ele vai, Uhum. ele tem dificuldade de pouco, e ele tem de formar o trabalho dele, mobilizar o projeto dele, e eu sempre faço a pergunta, qual foi o resultado que gerou para você? Uhum. Isso. O que você melhorou da nossa última reunião e tudo mais? E é muito legal quando você, olha, eu tinha vergonha, hoje eu ligo para um monte de gente para poder discutir alguma ação do meu projeto, eu estou aqui apresentando com você, antes eu tremia, me dava um monte de medo, agora eu estou tranquilo. Então, é muito legal isso, e isso a gente pode ajudar. Uhum. Isso são aquelas siglas que o pessoal usa muito, né? O pessoal adora umas siglas em inglês, né? Então tem T&D, né? Treinamento e desenvolvimento, Tem. DHO. Então tá tudo nisso aí, né, Caio? Então não é só uma coisa, eu acho isso importante que a gente fale. Não é só uma responsabilidade de um setor dentro de uma empresa ou dentro de uma organização. Todos nós temos esse dever, né? No Exatamente. desenvolvimento humano, no desenvolvimento das pessoas dentro da organização, no treinamento e no desenvolvimento, porque aí são áreas que você vai aplicar técnicas, mas que a essência é a mesma, Com de certeza. melhorar as pessoas, de desenvolver as pessoas. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, Francisco, porque muitas vezes as pessoas acham que o RH vai fazer milagre, né? O RH nada mais do que uma área suporte, né? Sim. E eu costumo brincar com a minha equipe que liderança é igual maternidade e paternidade. Se a gente terceiriza ela para alguém, é perigoso, né? Exatamente. Então a gente como líder tem que ser o principal
é o principal envolvido na transformação da nossa equipe. Uhum. Obviamente, com o apoio do RH, com as ferramentas, né, com as metodologias para poder desenvolver, né? Nestlé trabalha com plano de 70% experiência, 20% relacionamento, 10% treinamento, 20% relacionamento. Então, Lembra que eu já fiz isso daqui com eles, viu? Já. 70, 20, 10. o 70, 20, 10. Então, é uma forma de como a gente estrutura o aprendizado, o desenvolvimento. Mas se o líder não tomar como compromisso, né, o desenvolvimento da pessoa que está ali com ele, Não tem RH que faça. não tem RH Não. que faça. Exatamente. Precisa estar junto mesmo. Exato. Da mesma forma que os liderados, né, o pessoal da equipe, se espelha muito também, né, no líder. Com certeza, com certeza. Então é a nossa responsabilidade. Exatamente. E o líder pode ser falho também, a gente Claro. também não... Imperfeito, né? E essa proximidade, né, essas gerações mais novas, eles são muito... são destemidos, e eu acho que isso a gente pode tirar. Essa proximidade que a gente tem hoje é algo que no passado, né, era difícil, por exemplo, um estagiário ter contato com uma pessoa com uma posição gerencial numa empresa. E hoje, né, mesmo as empresas que têm estruturas hierarquizadas, é muito próximo de tudo. Então, esse contato, se bem explorado, Sim. né, pode ajudar muito no desenvolvimento. Mas é lógico, né, tem pessoas mais extrovertidas, outras mais tímidas. Tem gente que é tímida para situação social externa, mas no trabalho não tem. Uhum. E o importante é cada um se autoavaliar, sempre buscar fazer reflexão e ter abertura, né, para discutir os pontos de melhoria com os líderes, né, Que é com o os gestores. famoso feedback que o pessoal fala com tanto, certeza, né? Com Só certeza. a gente também fala, né, Caio, assim, a pessoa também tem que estar preparada para um feedback real, Sim, né? Porque se sim. for feedback só de mentira, ninguém cresce. Sim. Porque existe os feedback meio de... As pessoas até falam, né, de feedback construtivo e negativo. Eu não gosto do termo negativo. Eu acho que É isso. tem que ser construtivo, Uhum. né? E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para escutar o que não querem também. Perfeito. Obviamente, existem formas de fazer Claro. também. Sim, tem técnicas, né, de dar o técnicas. feedback para a pessoa. Até mesmo para você não desestimular, Sim, né? sim. Eu sempre falo, o mesmo cuidado que a gente tem que ter com um filho nosso, a gente tem que ter com uma pessoa que trabalha com a gente. É um ser humano, a gente né? não Uma quer pessoa que tá magoar, ali junto. a gente não quer jogar para baixo, mas a gente tem que... A gente quer o bem, né, daquela pessoa. Então... Tem que fazer andar. Exatamente. Você tem que fazer andar. O filho você tem que fazer ele crescer, tem que andar Exatamente. sozinho, senão... E muitas vezes tem que balancear também, né? Não é só a crítica. Uhum. Claro. Também tem um conceito novo que eles falam de vez de feedback, feed forward, né? Isso. Que é pensando na frente, não focar muito o passado. O que já aconteceu, né? É pegar a experiência, transforma rapidamente em aprendizado e pensa na frente. Então, é bem interessante Uhum. esse contato. O bom é que também as áreas de conhecimento, eu acho que isso é legal, porque a gente está utilizando termos aqui que as áreas de conhecimento foram trazendo para nós, né, Caio? Então, Sim. assim, você tem lá o dia a dia, às vezes a gente já faz alguma coisa nesse sentido, só que aí vem uma área de conhecimento, estuda aquilo e fala, olha, isso daqui vai ser legal nesse momento, isso é assim, isso é assim. Isso... Então, é aí que entra a busca pelo conhecimento para que Sim. você também melhore nesse... A gente mesmo, né? Nossa, precisa. o tempo todo, né? Não, a gente tá falando bastante do estagiário, mas não é só o estagiário. Não. A gente precisa se desenvolver também. Sim, né? com certeza. É uma troca, né? A gente aprende muito, né? Dizem, né, que ensinando a gente aprende também, né? Uhum. Então... Que é 95% você fixa quando você tá ensinando. Exatamente. Então, eu já tinha escutado algo parecido. E é o maior nível De aprendizagem. quando você aprende é quando você consegue ensinar alguém. Ensinar, com certeza. Não, exatamente. A gente fala de estagiário, logicamente, por a gente estar no ambiente aqui de faculdade, mas um recém-formado também. Acho que a situação é muito, muito similar, né? E até com mais pressão, né, Caio? Exatamente. Porque Com mais responsabilidade. ele já está ali procurando agora um emprego, um vínculo, que não é mais de estágio, né? Ele não pode mais ser estagiário, ele saiu da faculdade. Acabou o treino, aí eu Acabou. jogo agora. E aí você vê o mercado, às vezes, exigindo experiência pregressa, mas o cara acabou de se formar, então tem todo aquele rolo, né? Exato.
E como que foi para você? Você falou que no finalzinho da faculdade você já queria buscar algo na parte de produção mesmo. Como É. foi essa busca? Porque a sua formação é Eu química. sou engenheiro químico. É, eu lembro Ah, disso. Exatamente. Engenheiro químico. Me formei em Lorena, lá no Vale do Paraíba, na Universidade de São Paulo. Eu tava eu sempre me interessei pela indústria, né? Não sabia exatamente onde trabalhar, se era uma indústria de alimentos, se era uma indústria química, mas sabia que a engenharia química era uma carreira ampla, hum, que tinha um leque interessante de trabalho. E eu me interessava por produção, ir em supermercado, gostava de ver o produto, ver do que o produto era feito, onde que era, qual que era a empresa, sempre gostei disso. E aí, na ocasião, era muito comum nas universidades terem divulgação de vagas, as Sim. empresas divulgavam vagas. Acho que já tinha site, mas era no mural da faculdade mesmo. uhum. O nosso mural é virtual. É, o nosso Hoje em que dia. emprega, o nosso É. núcleo de empregabilidade. Exatamente. Hoje o LinkedIn ele exerce um papel muito Sim. legal, Uhum. inclusive depois eu posso até compartilhar a página nossa da Nestlé, tem várias vagas, não só em Marília, mas em todos os locais. E aí eu procurei, né? Aí fui fazer algumas entrevistas, algumas eram em áreas que eu não tinha tanta afinidade. Eu me lembro que eu participei num processo na Johnson, que era para a área de meio ambiente. Não me seduzia, vamos dizer Uhum. assim. Aí, naturalmente, você acaba expondo, transparecendo, talvez, Não aquela... encantou, não Não brilhou o olho. encantou, É. exatamente, né? E aí, me apareceu um processo na época da Natura, em São Paulo, e na Ambev. Na Ambev era produção, então participei do processo, fiz a entrevista com o RH, depois fiz com o gerente de produção, presencialmente, depois fiz com o diretor da fábrica. E achei legal, sabe? Fiquei interessado, entrei lá na fábrica por cima, vi aquele ambiente lá, pô, falei, legal, eu acho que eu quero viver isso. Era universitário, gostava de tomar Uhum. uma Então, é cerveja isso que eu ia falar. Não também. teve um interesse aí da Falou, cerveja, poxa, não? chegar para todo mundo agora que eu tô estagiando numa fábrica de cerveja e tal, pô, que legal. E aí, fiz o processo da Natura na época, tinha uma empresa chamada Companhia de Talentos, não sei se tem ainda hoje, Ah, eu lembro. Ela que tem vínculo com conduzia universidades. várias empresas, tinha Sim. contato com várias universidades, entrei nesse processo na Companhia de Talento, depois fui para a Natura. Cheguei lá, era engenheiro, mas era uma função de planejamento estratégico. E era um processo que eles estavam querendo um estagiário para um projeto de estrutura organizacional. Era um Uhum. projeto de planejamento estratégico, mas tinha uma veia financeira para poder avaliar como é que estava a estrutura organizacional da Natura. Então, tinha interface com RH, com várias áreas, e eu fiquei bastante interessado, sabe? E a Natura, naquela época, tinha ganhado o prêmio de melhores empresas para Hum, trabalhar. De fato, é um ambiente muito legal. Primeiro que é perfumado, você chega Uhum. lá, cheio de jardim. Fiz a olha. entrevista num riacho, Ai, que legal. assim, num banquinho, na área externa. Tinha uma creche onde as funcionárias podiam levar os Que legal. filhos. Um negócio bem Diferente. Pra época diferente. já É. era muito Isso. avançado, né? Aham. 2008 isso, né? E aí recebi o retorno do positivo das Das duas. duas empresas É. no mesmo dia, ter que fazer Nossa, exame admissional no mesmo dia, eu tinha que escolher. Aí poxa. na época era um final de semana, fui para casa, falei, deixa eu conversar com a minha família, tudo. Aí minha mãe não gostava que eu tomava cerveja, falou, não, vai para Natura, é um Olha o interesse aí ambiente, também. Ela ia ganhar muitos. é um ambiente melhor e tudo mais. E aí meu pai, não, vai para a Ambev, mas não pela cerveja, porque ele escutava que a Ambev era uma É, empresa que Uhum. estava em ascensão, tinha sim, acabado de fazer as aquisições, é tinha tido verdade. tudo. E aí eu fiquei muito na dúvida, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, sempre quis produção, por mais que me apareceu essa oportunidade numa área diferente, que era planejamento estratégico, deixa eu aproveitar que é estágio. Também não é o fim da vida se não der certo, Sim. Uhum. não é muito normal de eu
A gente também, às vezes a gente coloca tanto peso numa decisão, achando que aquilo é a última escolha da nossa Verdade. vida. E aí eu acabei tomando essa decisão de ir para a Ambev. E foi uma experiência muito legal. Eu Depois aprendi, você se efetivou lá, me né? efetivei. Aí eu fiz o estágio. E aí, como eu comentei no início, estava naquele período de crise, Uhum. mas aí teve algumas movimentações, abriu uma vaga de supervisor. E aí eu já estava próximo de finalizar o período de estágio. Uhum. E aí eles me efetivaram. De estagiário, eu virei supervisor de produção. Ai, que Olha. legal. Eu tinha 23 anos, Uhum. 23 para 24. Mas você não entrou já pensando em virar gerente de produção? Não. Entrou, vou ver o que Não, dá, vou não. aprender. Eu penso assim, eu acho que a gente tem que ter um norte na Aham. vida. Mas a gente sempre tem que focar o degrau seguinte, É. Uhum. senão a gente se perde, né? Sim. Então, muitas vezes começa hoje, a pessoa fala, eu quero ser um diretor É. de... Pô, Uhum. legal você ter esse sonho a longo prazo. Acho que você tem que ter um norte. Mas cada passo que você tem que dar, eu acho que você, é lógico, é uma combinação de estratégia de curto prazo com Uhum. longo prazo. Não pode ter desconexão. Ah, eu quero trabalhar com RH e vou fazer um trabalho em engenharia. Uhum. Talvez não tenha conexão. Uhum. Mas eu acho que quando... A minha ideia, quando eu me estudei e tudo mais, eu falei, eu quero ser um diretor de fábrica, quero ser um gerente de fábrica. Mas, obviamente, eu sei que isso é Consequência uma do trabalho. consequência de um Sim. trabalho e de uma Isso aí. sequência de etapas. Então, comecei com estagiário. Qual que era o próximo passo? O que eu preciso fazer supervisor? É. E eu sempre tento pensar com a minha cabeça da função atual e qual cabeça que eu preciso ter para a Uhum. função seguinte. E fazer reflexões, Você se prepara para aquilo, né? Não com é simplesmente certeza. aconteceu. Ah, tava lá, me inscrevi e fui chamado. Não, você se preparou. Você foi É, mostrando com conhecimento certeza. para, né? E eu falo muito isso, porque muitas vezes a gente quer colher, mas não quer plantar. Né? E Isso. Isso. plantar dá Serviços trabalho. prestados, né? Exatamente. É isso É. aí. Plantar é você ir lá, colocar a Isso sementinha, aí. colocar o Uhum. adubo, todo dia regar. E carreira é um pouco disso. Uhum. E eu vejo muito assim que a gente tem que ser protagonista da nossa carreira. Muitas vezes a gente sempre coloca a responsabilidade do crescimento, às vezes na Na organização, empresa, sim. no Uhum. gestor, me Isso aí. falta oportunidade, mas Uhum. o que eu estou me doando, o que eu estou construindo, o que eu Perfeito. estou plantando, o que eu estou fazendo de diferente para eu estar apto para a nova... Eu nunca busquei função direta, Uhum. assim. Eu busquei trabalho que me credenciava para assumir o posto que eu estava pleiteando. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Então, eu entrei como estagiário, qual que era a próxima etapa? Supervisor. Uhum. Depois eu falava, o que eu preciso ser um coordenador? Uhum. E coisa simples. A gente tinha um plantão de final de semana com os coordenadores e eu falava, eu lembro que tinha um coordenador que chamava Ciro, ele era um pouco mais velho que eu. Ciro, vamos revezar esse plantão, se você quiser. Tinha outros supervisores também, Sim. mas se você quiser o final de semana que você quer descansar, você passa para mim. Então teve um lado de doação também, Uhum. de abrir mão de Sim. coisas. Uhum. E, naturalmente, ele foi fazer um intercâmbio. Ele pegou uma férias de 30 dias, mais uns dias que ele tinha. Ele ficou 40 dias fora. Quem que o meu gerente na época falou? Vou colocar o Caio Uhum. para substituir o Ciro na coordenação. E aí eu cobri as férias dele. Depois, não surgiu a vaga do Ciro, surgiu uma vaga de coordenador numa outra área. Então, eu já tinha mostrado a minha cara, Isso. Uhum. já tinha preparado o terreno para aquele É isso. negócio. Então, eu falo muito para o pessoal que eu tenho contato hoje. Às vezes a gente se coloca numa condição de vítima da situação, que depende do gestor, que tudo é difícil. E se tem uma coisa que eu acho que, não que eu tenho os meus defeitos, as minhas, obviamente, minhas qualidades para ter chegado na posição, mas se tem uma coisa que na minha carreira eu sempre busquei ter, é o protagonismo sobre a minha atuação. Eu conto uma história engraçada para os estagiários que Hum. se eu fosse fazer o que o pessoal passava de serviço para mim quando eu era estagiário, eu não tinha aprendido nada. Eu lembro que eu entrei na cervejaria lá, tinha uma análise que o pessoal não gostava de fazer, que era uma análise de extrato de cerveja, Uhum. que é basicamente a concentração, igual tem o grau, o Brix de açúcar, tem o da cerveja, que era o grau Plato lá. Uhum. E eles mandavam eu só fazer aquilo. Aí eu, no final do dia, eu fiz 1 milhão de De análises análise. daquela. Falei,
Caramba, se eu não fizer nada diferente, eu vou sair um especialista dessa análise aí, mas Só vou fazer isso na eu não vida. vou conseguir arrumar emprego em lugar nenhum diferente disso aqui. E assim eu fui tentando, cavando, dá para fazer uma coisa diferente? Fui fazendo, fazia aquelas coisas chatas também, porque Claro, a gente tem que faz ter, a parte. gente tem que ter Faz. humildade, faz parte Faz também. parte. Não dá para chegar com estrelismo, de ficar escolhendo trabalho, mas a gente tem que ser protagonista. Sim. Mágoa aí. Ó, fica à vontade. Aqui, Caio, ó, você Abracei. falou uma coisa aí muito importante, abrir mão de algumas coisas. A gente tem um monte de pergunta aí de aluno que nós vamos passar daqui a pouco, mas a gente vai aqui, algumas já vão ser respondidas com essa nossa conversa, Sim. né? Sim, Mas quando você fala em buscar, em trabalhar, em plantar, né? As lideranças sempre são colocadas para alguém por convite, quando aquela pessoa já mostrou que ela tem capacidade para aquilo, sim, ou que ela tem o perfil, sim. né? Não é uma escolha feita no momento do cargo, ou da entrevista, ou do processo. Sorteio, joga Não, pra não cima, é. o nome que cai na mesa. Sim. Sempre Não. você já olhou e falou, aquela Sim. pessoa né, Aham. está pedindo passagem, vamos dizer assim. Com Sim. certeza. Maravilha. Só que para chegar nas posições, né, e nessa evolução de carreira que você teve, nós estamos falando aqui sobre carreira. Quanto de coisas que você teve que abrir mão de ordem pessoal, né? E que você olha para trás e fala, valeu a pena. Porque hoje a gente tem uma geração, né, que ela é muito mais imediatista Sim, sim. e muito menos, não vou falar comprometida, mas essa questão da constância, né, de estar ali Sim. todo dia fazendo, é meio Acho que difícil para Até o eles. contexto de ansiedade, né? Que o Brasil é muito Também, comum, né? exato. O Brasil é um dos países com o Exato. maior nível de ansiedade, as pessoas querem o resultado na hora, no então curto prazo, não né? vou abrir mão das minhas questões pessoais, pro trabalho e tal. É. Então, como é que foi para você isso de abrir mão de determinadas coisas? Porque a gente sempre tem que abrir mão, né? A gente tem Com ganhos, certeza. tem ônus e bônus para tudo, né? Eu costumo dizer que assim, é muito relativo e até essa questão de comparação, né, de gerações, é algo que às vezes eu até me atento a não entrar muito, porque cada geração ela tem uma característica, obviamente a gente acaba influenciando o impacto Das próximas, né? próximas gerações, da Sim. forma que a gente interage e tudo mais. Mas, de fato, essa questão da ansiedade é algo que a gente vê muito presente hoje, e é um desafio para Sim. nós, e também, ao mesmo tempo, é um desafio para nós, como empresa, ter o cuidado de passar para o jovem, mas não também esperar que ele vai ter o mesmo comportamento de uma pessoa de uma geração anterior. Eu acho que é um processo de adaptação que, muitas vezes, ele tem que ser avaliado por dois prismas aí. Uma pelo do aluno ou daquela Sim. do jovem, né? Do jovem. Do jovem, de entender o que ele quer, né? De colocar na balança o que vai fazer ele feliz também. E, obviamente, da empresa em adaptar a essas novas gerações. Porque também, se a empresa não adequar essas gerações, Não você vai ter concorda? colaborador. Você não vai ter colaborador. Né? Você vai formar um hiato, né? E uma empresa como a Nestlé de 150 Não pode anos, parar. eu acho que ela tem uma das premissas, ela se perpetuar e ela precisa continuamente sempre tá pensando nessa continuidade. Obviamente, as relações de trabalho mudam um pouco. Antigamente, uma pessoa trabalhava 20 anos numa empresa. Hoje, aposentava, né? Eles entravam para aposentar na mesma. Hoje isso já não é tão comum. Sim. E a gente fala muito de times diversos e a diversidade eu acho que vai muito mais além só do homem e mulher, de raça, de afinidade sexual. É de pessoas mesmo. Talvez vai ter um funcionário que vai ser importante, ele vai ficar 20 anos. Talvez numa determinada área o giro vai ser maior. Sim. E isso, a composição do todo, tem que fazer sentido para a empresa e para o funcionário também. Agora, essa questão da ansiedade, né? Tô falando do meu caso, ela acontecia também, talvez de uma forma menos intensa, até pela forma que eu fui criado, né? Pelas influências que eu tive. Isso tem pessoas que meu pai sempre trabalhou também numa empresa, entrou na Nestlé, aposentou na Nestlé também. Eu sou filho de funcionário da Nestlé. Que legal. Isso eu não sabia. Então, obviamente, isso acaba me influenciando, mas também tive colegas desapegados também. Então, assim, a questão de abrir mão,
obviamente, eu acho que eu não fiz nenhum sacrifício que eu não vejo hoje que não vale a pena, Isso. né? Obviamente, eu me lembro que eu era recém-formado, solteiro, trabalhava na Ambev. A Ambev é alta produção no Natal, no Uhum. Carnaval. Então, assim, já deixei de passar ano novo com a minha família, já deixei de não conseguir passar o Carnaval com meus colegas porque um dia eu tinha lá que fazer um plantão na fábrica. Então, acho que isso é normal e acho que cada um tem que avaliar até onde a corda dele consegue Isso. ir, Uhum. entendeu? Legal. Então, para mim, não fez mal. Foi muito saudável. A responsabilidade me fez amadurecer. eh, essas, essas escolhas que eu fiz, né, foram importantes, né? A minha busca por responsabilidade acima do que era me esperado trouxe benefícios e eu fui reconhecido por Sim. isso. Então, sinceramente, eu não perdi nada. Eu acho que eu investi. E eu acho que, num determinado momento, a minha vivência na Ambev deixou de. Eu adorava, mas eu tomei a decisão, falei, olha, eu preciso buscar algo diferente, porque senão em algum momento isso vai interferir em mim Uhum. e trabalhar, talvez vai impactar na minha motivação. Foi Uhum. quando eu me abri para o mercado, acabou vindo a oportunidade de vir para a Nestlé. Olha. Então, E era uma busca sua ou foi, não, assim, vamos dizer, algo do momento? foi uma circunstância do momento que facilitou. Tanto que quando eu já estava com 4 anos de Ambev, eu falava, eu acho que preciso viver uma experiência diferente, uma cultura diferente. Acho que foi bom, aprendi muito, mas quero viver uma história com um estilo de vida diferente, né? Porque realmente eu me doava bastante e tudo mais. Mas foi uma escolha que eu fiz pensado e, assim, muito consciente de que eu estava no meu limite, não no meu limite, mas eu falei: "Olha, eu vou fazer agora, eu prefiro Estava fazer consciente, né? consciente, fazer Aham. bem, Uhum. tô em alta, vou buscar uma outra coisa que talvez", porque realmente a vida da Ambev era muito intensa, então Uhum. eu abria mão de coisas, mas que em um determinado momento, eu quero casar, quero ter filhos, será que esse Uhum. ritmo, Então, é isso. vai ser daqui 5 anos? Aí Uhum. eu mudei a perspectiva um pouco. E aí eu não vou conseguir abrir mão, porque eu vou estar É, vinculado a outras vinculado, questões, então né? eu acho que cada profissional tem que avaliar, tem que Sim, sentir até onde o calo aperta, Uhum. entendeu? perfeito. Para mim, até o momento que eu vivi foi fantástico, foi maravilhoso, eu aprendi. Quando eu achei que poderia ser melhor, eu acho que eu fiz a escolha certa e estou muito feliz com a minha escolha, que eu já estou há E quase 11 hoje? anos na O Nestlé. pessoal tem curiosidade de saber como é que é, a gente conversando aqui internamente, né, até falando Aham. da sua vinda, tudo. O pessoal lá da área fala: "Nossa, e será que ele dorme? Será que o Caio dorme? Aham. Será que ele tem fim de semana? Será que ele tem feriado?" Como será que é a Porque rotina? porque a gente sabe que, poxa, uma fábrica tem responsabilidades e é 24 24 horas, horas né? todos os dias, Sim, né? sim. Não, Aham. com Como é que certeza. funciona isso, Caio? Assim, é mais curiosidade Curiosidade mesmo do mesmo. Uhum. pessoal. Não, de fato, assim, a vida de fábrica você tem que gostar. Não é, eu acho que não. Eu já trabalhei em três fábricas diferentes na Nestlé e uma na Bev. Não existe trabalho fácil, né? Eu acho que até não dá para falar que trabalhar numa fábrica é mais difícil que trabalhar em vendas, do que trabalhar em Sim, escritório. Cada área tem a sua Uhum. dificuldade e tem a sua particularidade, né? No caso de fábrica, de fato, você tem que estar ligado, mas obviamente, eu até estava conversando hoje, a gente estava tendo um bate-papo de carreira com uma gestora que trabalha comigo, a gente estava falando de qualidade de vida. E a gente estava falando justamente isso, que qualidade de vida, dentro daquele conceito de protagonismo que eu Uhum. falei, sim, que eu sempre brinco que eu não gosto de me colocar em situação de vítima, qualidade de vida a gente constrói no trabalho também, sim. preparando equipe, formando um time Claro. forte. Se eu não tiver um time forte, é lógico que eu vou ficar no telefone Você vai toda ficar hora fazendo uma coisa. dependente. Em algum momento, sendo necessário, de acordo com o nível de maturidade da equipe, talvez eu vou ter essa dedicação. Mas se eu não tiver um mindset de investir um tempo para Uhum, fortalecer minha equipe, para poder melhorar o meu time, eu vou ficar escravo daquela situação. perfeito. Então, eu posso dizer que apesar de eu trabalhar muito, primeiro, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto. Até minha esposa brinca que
que ela até brinca que eu sou tarado por trabalho, mas não que eu trabalho muitas horas, assim, exageradas. Lógico, eu começo cedo, 7h30, vou até umas 6h30 da tarde. Às vezes eu estou em casa, o telefone toca, mas eu não sou escravo do meu trabalho, né? Ótimo. Eu consigo conciliar minha vida pessoal muito bem. Obviamente, você está startando um projeto, você tem uma situação específica, igual vocês vão ter auditoria. Isso. Às vezes a gente tem também. É lógico que a responsabilidade ela não tem horário. Claro. Mas eu posso dizer que eu tenho uma vida comum de curtir minha família, curtir meu filho, de passear. Mas, obviamente, a minha responsabilidade não tem horário. Não tem. Então, Qualquer coisa que acontecer, eu tenho que estar atento. Se eu vou fazer uma viagem, eu tenho que deixar uma pessoa preparada para me substituir aqui. Se eu tiro uma férias, eu tenho que ter um backup para poder segurar as pontas no período que eu tô. A gente tem plantão lá na Nestlé, de final de semana, para os gestores também que não estão totalmente. Eu até brincava que todos os finais de semana a gente acabava todo mundo se ferrando, né? Aí falava, vamos fazer uma escala de revezamento, uma semana um fica focado, se precisar na fábrica vem, dá o atendimento que precisa dar, porque a gente tem a nossa responsabilidade, que a gente não pode abrir mão, mas existem formas da gente buscar caminhos que a gente consegue ter um bom equilíbrio. E Equilibrar. isso, eu acho que isso é muito embasado, seja em construção de equipe, fortalecimento, desenvolver as pessoas, porque isso traz bons retornos para a gente em termos de qualidade de vida. E Porque esse termo qualidade de vida, Caio, ele é muito falado hoje em dia, é, né? E talvez as pessoas pensam em qualidade de vida só com a questão do tempo e não do do aproveitamento do tempo. aproveitamento do tempo. Eu acho que isso é muito Exatamente. interessante, né? Às vezes uma hora bem aproveitada vale mais do que 5 horas à Com toa. certeza, com certeza. Eu até brinco que qualidade de vida não é trabalhar pouco, né? Exatamente. É trabalhar numa quantidade de horas que é necessário e você consegue conciliar outras coisas, né? Então, lógico, cada um tem o seu planejamento, é muito relativo eu falar que tem a estratégia que funciona comigo e me faz bem, né? Então, eu não consigo fazer atividade física depois do trabalho, porque eu tenho minha Isso. família. Então, eu acordo um pouco mais cedo antes Isso. de trabalhar, eu faço minha atividade física, eu faço minha corrida, vou lá na academia, lá no condomínio onde eu moro, faço alguma coisa, porque é importante para minha saúde. Então, assim, tem toda uma questão de você planejar também, porque se eu gostar de acordar tarde, já ir trabalhar e já trabalhar até tarde, aí o seu tempo não Acabou. acabou, aí Acabou. você não consegue. Então, tem um pouco disso também. Você não consegue equilibrar com as outras partes, né? Exatamente. Da saúde, da Sim. família, Estudo, né? estudo. E não dá pra Sim. ser bom só em uma coisa, né, Caio? Nós temos que ser Não dá. bom em todas as nossas áreas da vida, senão você vai prejudicar algum lado, né? Exatamente, buscar o Seja equilíbrio. no trabalho, seja na família, seja no círculo social. E aquilo, de novo, sem o vitimismo de achar Isso. que a qualidade de vida só a empresa vai oferecer com programas e tudo Isso. mais. É você com trabalho. Isso aí. Tem gente que cobra qualidade de vida, mas não ensina o que ele sabe para o colega do lado, e aí é óbvio, aí ele vai ser refém. A gente tem banco de horas, por exemplo, que eu sempre falo com o pessoal que trabalha comigo. As pessoas não tiram banco de horas quando poderia, porque muitas vezes não conseguem Não ensinar conseguiu. o trabalho. Falou, Francisco, sexta-feira eu vou fazer uma viagem, eu tenho hora na casa, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, tudo na vida, se você quiser, né, dentro do protagonismo, fazer algo para aquilo reverter em benefício para você, está na sua mão. Você precisa formar pessoas também. Então a Exatamente. gente fala muito isso nas nossas reuniões de Sim. equipe, né? É. A gente tem que formar as pessoas para que você possa ter até respiro na qualidade de vida dentro do trabalho para pensar em algo diferente, Com para certeza. criar, para evoluir. Senão você fica refém do operacional. Exatamente. E foi-se o tempo que a gente espera herói. A gente não quer herói dentro da empresa. O indispensável. Isso. Tinha um lema que lá na Bev que eu gostava e eu até uso isso. Nem existe a palavra, é um neologismo. Falava que o insubstituível é impromovível, ou seja, quem não pode ser substituído, então não pode sair do lugar, não vai poder nem Exatamente. ser promovido. Isso. Então, você tem que passar o que você sabe para os outros, dividir conhecimento, né? Hoje a gente cada vez mais fala da era da colaboração. Isso. Eu acho que
do ganha-ganha. Para um ganhar, outro não precisa Uhum. perder. Então, muitas vezes, você dividir uma atividade com um colega, eu falo muito isso para os gestores também, promove rodízio dentro das áreas, um cobre férias do outro. Perfeito. No fim, todo mundo está ganhando. O dia que a pessoa precisa de uma atividade, porque é normal, um dia você não está bem, Sim. Claro. você está O tranquilo serviço que não você não vai para, deixar o né? trabalho, o serviço não É, para. é. Então, tem um pouco de responsabilidade, Sim. porque não é só a questão da qualidade de vida pela qualidade de vida Aham. e deixar o negócio degringolar, entendeu? Então, acho E quem que, ganha sempre é a equipe, né? Se você com está certeza, como um gestor, como um líder, como alguém, se o pessoal está fazendo melhor o trabalho deles, quem Uhum. está ganhando é você. É. Então, exatamente. isso é muito lógico, mas precisa desse. É, Você usou o termo mindset, precisa mudar esse com mindset, né? certeza. Eu até brinco, dando exemplo do esporte, que às vezes para as equipes, que quando o time está ganhando, às vezes você nem nota naquele jogador que não está tão bem, Uhum. né, que não jogou bem, porque o todo tá. É isso aí. Agora, tem gente que gosta de ser artilheiro de time rebaixado, né? Não adianta Não nada. adianta nada, Não adianta ninguém vai nem nada. lembrar. Exato. É Então, isso essa aí. questão de equipe é bastante importante também. É. E se a gente tem uma equipe forte, a gente se fortalece Com também, né? certeza, Claro. todo mundo ganha. É. Ó, vamos colocar umas perguntas aí, que senão nós vamos ficar com o Caio aqui um tempão e Nossa, ninguém já vai. passou, já quase já tá acabando, já quase. Rapaz, vamos lá. Qual a importância do conhecimento organizacional para o crescimento das equipes? Esse aí foi um professor, o professor Guilherme Ferigato, professor nosso aí da casa. Do conhecimento organizacional. Pro crescimento Olha, das... assim, acho que o conhecimento ele é muito importante, né, na corporação, desde o conhecimento da atividade, você conhecer a empresa que você está, como a organização funciona, acho que é importante também para você estar sintonizado, Sim. Uhum. como diz, né, para você dançar a música Hum. conforme o ritmo, né? Então tem questões culturais, de valores, acho que isso é muito importante, né? Acho que isso interfere muito na felicidade, né, do Uhum. trabalho. Você Sim. tem que ter uma certa afinidade com os valores, Deu match, o o pessoal que a fala. organização deu Deu match, match. porque imagina se você não tem conexão nenhuma com o que a empresa, Uhum. como a organização funciona, o que ela valoriza. Ou se os seus valores são diferentes dos Isso. valores da empresa, né? Porque tem lá Exatamente. missão, visão e valores de cada empresa. Então Exatamente. é bom dar uma lida para ver se realmente dá match, É. né? E ler, e quando você entrar, ver se isso Se realmente isso é está acontecendo. aplicado. É aplicável. Sim, Porque é. Porque coisa tem muito bonita que tá na no papel. parede, É mas e na verdade. prática? É. Eu sou uma empresa que valoriza a qualidade, Isso. mas você Aham. vê no dia a dia se não está tendo, Verdade. você vai entrar em conflito. Então, eu acho fundamental, eu acho que para você se motivar, se engajar mais, eu acho que você tem que buscar essa sintonia e buscar conhecimento, e mais, né, como a professora colocou, de buscar entender quais os valores, que seja em pesquisas, quando vai Uhum. participar de um processo, mas conversar com pessoas que trabalham na empresa para ver Uhum. se aquilo realmente bate, Sim. entendeu? Porque o discurso tem que Tem que casar, tem que né? casar com a É, Tinha um prática. professor meu que falava o seguinte: ele falava assim, eu lembro dele falando, você vai conversar com a tia do café e Uhum. vai ver o banheiro da empresa. Exatamente. Aí você vai conhecer se aquilo Exato. que eles estão falando que é verdade. Exatamente. É. É bem isso mesmo. O que eu ia falar? Não sei. Você falou da tia do café. Ah, não, eu ia falar, É. eu ia falar que falou do conhecimento organizacional. Eu uso muito a palavra aqui, Caio, essência. Uhum. Qual que é a nossa essência? Por que eu acordo todo dia? Por que eu venho Sim. pra cá, né? E na Nestlé, como é que é? Por que a galera acorda e vai trabalhar na Nestlé? Qual é a essência desse trabalho, assim? Eu acho que é uma curiosidade bacana. Assim, eu vou falar por mim, né, que até é um pouco complicado eu responder por outras pessoas, né. Eu acho que, assim, a Nestlé é uma empresa, não é porque eu trabalho não, mas é uma empresa admirável, é uma empresa que preza pelos colaboradores, né, enxerga os colaboradores como um ativo importante da companhia, né, porque as máquinas, qualquer um tem. Isso. Uhum. Tendo dinheiro, qualquer fundo de investimento pode criar o que for, mas o que foi construído lá há 150 anos, e isso é mantido, né, com as pessoas, e o valor que ela dá para as pessoas é algo que me motiva e vai em consonância com o que eu acredito que qualquer tecnologia, qualquer coisa que existir, as pessoas sempre vão estar por trás Sim. disso. Então, acho que essa é a primeira afinidade que eu tenho com os valores da Nestlé.
O outro, né, obviamente, são seus produtos, Isso. né, produtos que, eh, desde promoção de bem-estar, né, como um chocolate. Eu me lembro quando meu filho nasceu e ele nasceu prematuro, a gente ia visitar ele na UTI, neonatal, e eu vi as fórmulas infantis lá, porque tinha muita mãe que não podia Hum. amamentar. Eu falava, puta, que legal, que orgulho Uhum. de trabalhar numa empresa que num momento desse, a minha esposa não conseguiu amamentar e o meu filho, hoje eu vejo ele saudável, né, alimentado com produtos importantes que fizeram parte da nutrição dele, né, desde uma fórmula infantil, um cereal, eh, que trouxe uma série de vitaminas. Então, tudo isso para mim eu acho que acaba sendo um combustível Teve de uma aluna, você falou É. chocolate, eu não posso deixar de lembrar Aham. disso. A Evelyn me mostrou a gente recebeu diversas Tem. perguntas, né, cara? Não dá Aham. pra colocar todas. Aham. É. E teve uma que falou assim: qual que é o benefício do Qual que é o chocolate? benefício do chocolate? Aí Aí ela o cara tirou tava. foto com a embalagem do Nescau. Ela falou, eu consumo produtos da Nestlé, né? Então Ah, eu é. quero falar isso para qual que é o benefício do chocolate pra gente? Chocolate. O É. Caio falou aqui o bem-estar, né? É o do chocolate. Pô, o bem-estar. Sim. chocolate ele tem É. um vínculo Dizem que afetivo. não, ele tem a serotonina, né, Sim. que traz um relaxamento. Obviamente, a Nestlé trabalha muito essa questão da porção correta, né, Isso. para não fazer mal, né. Então, sempre que você comprar um chocolate, vê a Tem porção lá. Lê o indicada. rótulo. O pessoal sempre fala, lê o rótulo. Tem a porção indicada lá para você Às vezes comer dá uma raiva, quantidade, né? né. Você olha assim, você vê, são só 3. Poxa vida, só 3? É, Mas é porque a partir daquilo ali começa a fazer mal, né? Pode então, aí ser que. Aí tem que parcelar. tem que parcelar. Ai, É, vamos lá. Treinamento e desenvolvimento. Falamos aqui, T&D, de sim, competências dos colaboradores. Como é que funciona isso lá? É a Fabiola, Fabiola. Então, como aluna eu de gestão falei, assim, comercial. a gente sempre fala, né, o conhecimento, quem tem que ser protagonista do conhecimento é a própria pessoa. Uhum, Obviamente, existem as ferramentas e as estratégias de promover conhecimento. Então, tem os treinamentos que são oferecidos pela empresa, seja treinamentos obrigatórios, seja de uma norma, tem os treinamentos técnicos, que é para você executar uma função. E a Nestlé trabalha hoje muito forte, né, nos planos de desenvolvimento individual, que cada pessoa cuida do seu plano, com o conceito 70-20-10, né, uhum, que é você listar quais são os treinamentos que são importantes. Esse treinamento pode ser customizado. Eu quero ensinar tal coisa para o Francisco. Então, a gente estrutura, né, um treinamento específico para determinada função, mas aí não pode ficar só no treinamento. Sim, uhum. Tem que pensar tem na que executar. prática, tem que o 20% do Sim. acompanhamento, que é você trocar experiência com as pessoas. Eu sempre lembro de um professor meu de escola que o conhecimento, ele falava assim: imagina uma pessoa querer tocar violão só vendo o outro tocando. É o que eu quis minha vida inteira. Eu fui É, fazer aula de violão já com 30 e então, 35 anos. e o aprendizado é isso. Você tem que ter, logicamente, a teoria, Uhum, que é os 10%. Você tem que ter o contato com o professor para tirar dúvida, para Sim, poder trocar experiência, e tem que ter a prática. Então, basicamente, a estratégia hoje de desenvolvimento hoje nossa, e lógico, é dividido, né? A Nestlé tem um leque, um cardápio de conteúdo, seja treinamento e learning, seja treinamentos presenciais, é dividido em treinamentos de desenvolvimento de comportamento, onde a pessoa trabalha desde técnicas de apresentação, legal. relação de conflitos, e também treinamentos que é para função, são treinamentos funcionais. Eu sou da área de finanças, eu tenho conhecimento, eu tenho treinamento XYZ, então é mais ou menos assim que funciona. sabe o que aconteceu com o meu violão? Tá guardado. Tá guardado, Porque eu, desistiu. eu não fiz os 70. Queria milagre. Eu não fiz os 70. E o professor de violão fala exatamente isso. Fala, Exatamente. se você não tocar todo dia, se você não treinar, se você não... Não tem jeito. A Não gente tem jeito. aprende Exatamente. fazendo, né? E Exatamente. isso é legal, Caio, porque eu sempre cito, as pessoas têm pouco conhecimento no Brasil, a gente explora muito pouco isso. Os estudos da andragogia, Sim, que é a aprendizagem para adultos, exatamente. né? Então,
o 70-20-10 vem da fundamentação da andragogia. Sim, Então, sim. a gente tem a aprendizagem por resultados, nós temos Exato. diversos aspectos que são importantes que o Brasil ainda explora muito pouco. Uhum. Né? Em outros países, a andragogia já é muito mais desenvolvida. Eu acho que vale a pena, quem está assistindo a gente aí, vá pesquisar um pouquinho sobre isso. E acho que é importante dizer também, quando eu falo que é a pessoa ser o protagonista, né, dessa situação, não quer dizer que o conhecimento ele é jogado, é centralizado e cada um vai atrás. Claro, claro. Lógico que existe uma estratégia, a gente tem um plano de capacitação, um plano de formação. Eu vou entrar com uma linha nova, eu tenho que aumentar a capacitação, mas a gente precisa buscar conexão, né? E aí, por isso que a liderança precisa estar muito envolvida, né? O líder é como um treinador Isso. ele tem que ter as pecinhas para ele poder. Então, obviamente, ele tem que entender, olha, eu estou com dificuldade para entregar tal resultado. Então, eu tenho que melhorar a capacitação nesse ponto. Isso aí. Então, é uma relação aí de priorização que a liderança, obviamente, através dos resultados, do que é importante, do que é necessário, junto com cada pessoa que vai ter o seu plano de desenvolvimento individual para poder se capacitar e, por consequência, daquela relação ganha-ganha que eu sempre falo, né? A pessoa cresce, se desenvolve, entrega melhores resultados e tem muitas vezes a oportunidade de crescer e tudo mais. Isso é legal a cada um passar pro seu líder, né? Onde está com dificuldade, né? Fazer Exatamente. essa análise própria, Sim. né? Falar, ó, eu tô com dificuldade nisso, me ajuda? Exato. Como que eu posso melhorar? Não ficar Tem os dois lados, Tem né, os dois Evelyn? lados. Não ficar só assim, não, eu tenho que fazer, vou aprender sozinho. Sim, Não, sim. não é assim. Por A isso que a gente tá gente. ali para ajudar, É. Tem né? os 20, né? Os 20. Exatamente, tem que usar os 20% do Tem que usar os relacionamento. 20. Pode ser com colega, pode ser com Aham. gestor. Tem os momentos de avaliação que é importante e necessário colocar tudo. Uhum. Então é um pouco disso. Temos mais aí? Essa é comprida, hein? A Vivian Schmidt, aluna de administração. Lê aí, Evelyn, você com voz de mulher. Na sua visão, quais são as características fundamentais para que o profissional de hoje alcance novas oportunidades dentro da sua empresa, né? Dentro de uma empresa. Legal. Características Soft skills. fundamentais. Acho que a gente falou um pouco disso. Até seria um pouco. Até. Nossa, eu não me vejo. Apesar das pessoas falarem, você é diretor de uma fábrica. Eu acho que assim, eu continuo aprendendo. Tem muita coisa que eu não me vejo numa situação de. Se tivesse uma fórmula mágica, seria fácil, né? Eu vou falar do que funciona para mim, né? Do que eu vivi. É um pouco daquilo que eu falei, é você buscar sempre coisas a mais, é ter atitude, muito mais do que ter ideia, é como aquela ideia vai virar realidade, é se dedicar, se capacitar. Eu mesmo, a minha esposa brinca comigo. E aí, você vai parar de estudar agora. Eu estou acabando de fazer a minha pós-graduação, mas faço inglês, comecei a estudar espanhol. Então, assim, eu acho que hoje é muito comum, né, o conceito de lifelong learning, que foi-se o tempo que o aprendizado acabava Isso. na faculdade e o profissional achava que depois era só o trabalho. Acho que o mundo está tão dinâmico, as mudanças acontecem de uma forma tão repentina que de repente uma coisa já muda. Então, se eu pudesse resumir, é atitude, é soft skills e a busca contínua de conhecimento. Acho que isso é importante, senão você vai ficando para trás. E ter um foco também, né? Ter Não foco, buscar com conhecimentos certeza. aleatórios, né? Busca conhecimento que vai te ajudar a Com alcançar, certeza. né? O foco é importante. Quem quer tudo não tem nada. É. Então, acho que isso é importante também, que você colocou. Mas, Próxima. Sabemos que todos nós temos altos e baixos na vida pessoal e profissional. Qual foi o momento na sua jornada profissional que você passou por mais dificuldades? Não, essas alunas estão de parabéns. Meu Deus, que orgulho. Eu acho que assim, a mudança que eu passei mais dificuldade foi quando eu fui promovido a gerente de fábrica, diretor de fábrica, sabe? Primeiro que era uma responsabilidade bem acima do que eu estava acostumado. Teve uma questão pessoal de eu ter que ir 6 meses antes, porque foi no meio do ano e a minha família não podia ir por causa de escola. Então, Ah, você mudou de cidade. eu mudei de cidade, Ah, mas a minha esposa e meu filho só só de 6 meses só depois. foram 6 meses depois. Caramba. Então foi um começo. Eu trabalhei numa fábrica que eu não conhecia, não tinha conhecimento tanto daquela tecnologia. Trabalhei com um chefe novo, mas que foi muito bom para mim. Mas assim, acho que a mudança em si me trouxe bastante aprendizado. Foi muito
tive bastante dificuldade, mas dentro daquele conceito de você pensar um pouco mais, não só no curto prazo, né? Pensar que todo sacrifício, até um certo ponto, que você entender que vale a pena, vai ser passageiro. Então foi importante eu ter passado e ter sobrevivido aí, porque graças a Deus eu tô aqui. E o bom das dificuldades é que passa, É. O né? que eu percebo em geral, o começo sempre o começo não é fácil. Uhum. Sim. Desde que você De contrata uma qualquer. pessoa, você recém promove. Então eu sempre falo muito Hum, com a minha equipe, acompanha, dê o suporte necessário. Eu recebi muito suporte, então isso ajudou eu a passar essas dificuldades. Mas é assim, é normal. Você começa uma coisa, puta, eu saí da Ambev e fui para hum. Nestlé. Você pega a primeira semana, você fala, puta, eu não sei É, nada. é. Se você não administra isso acaba te atrapalhando. Então eu acho que Contamina, né? você começa a se como é que fala? É, Chega a ser punição? autopunição. Se autopunir, exatamente. Você começa. Automutilar, até. Então, assim, Emocionalmente. eu acho que as sim. principais dificuldades que eu já presenciei com outras pessoas e comigo foi sempre que eu tive uma mudança, seja uma promoção, uma mudança de área. O começo precisa ser muito bem cuidado para que você não ache que não vai ser possível, que você desista. Então, acho que isso é um ponto E importante. entender, né, Caio? Eu acho que é fundamental a gente entender que a gente cresce com as adversidades, né? Sim. A gente não cresce com a coisa dando Exatamente, certo. A gente exatamente. cresce com a adversidade. São com essas dificuldades, com esses momentos que a gente vai encontrar mecanismos de superar aquilo, Uhum. de Exatamente. passar por aquilo, e aquilo fez a gente crescer, melhorar. Exatamente. Exatamente. A gente tem Você que ter essa falou tudo. cabeça tranquila, né? Exatamente. É lidar com a adversidade de uma forma mais natural, sem aquela pressão, sabe? Sem o vitimismo também. Isso. Tá dando tudo errado. Então, acho que é um pouco disso. Mas tem um vídeo agora? Vamos ver e ouvir. Bom dia, eu sou a Fabiola do curso de Gestão Comercial. E a minha dúvida é a seguinte: numa empresa como a Nestlé, que é uma gigante do setor alimentício, né? Eu acho que deve ser um desafio muito grande você manter uma comunicação interna bem sincronizada, né? Uma coisa, né? Em compartilhamento de informações, porque isso é fundamental, né? Para que a empresa trabalhe aí como um todo harmônico, né? E a minha dúvida é saber como que é feita essa comunicação, né? De que forma vocês mantêm essa comunicação sincronizada, né? E também como que vocês fazem o compartilhamento das informações, né? Conforme a evolução das estratégias de vocês, vocês têm que se comunicar entre si, né? Tem que haver uma troca, né? Uma troca de conhecimento, porque a informação é a base do conhecimento. E a minha dúvida é essa, eu quero saber como que vocês fazem essa comunicação e como que é feito o compartilhamento das informações dentro da empresa. Legal. Muito Legal. obrigada. Boa pergunta. Acho que assim, o tema de comunicação sempre é um desafio, né? Obviamente, a Nestlé é uma empresa que tem bastante... Tem várias características dentro da mesma empresa. Às vezes uma fábrica menor funciona de uma forma, uma fábrica maior de outra. Não é um padrão Não- para todos os ambientes e todas as porque você pega uma fábricas. fábrica que tem 100 pessoas, é muito mais fácil a Uhum. comunicação fluir do Sim. que uma de 1.200, como é a nossa aqui. Mas assim, de uma forma geral, né, essa questão de disponibilidade de informação, isso cada vez é mais presente. Obviamente, tem informações confidenciais que elas são pertinentes a determinadas esferas. Tem algumas que nem eu mesmo sei, tem outras que... Mas de uma forma geral, hoje, né, o acesso à informação, seja lá dentro e tudo mais, isso é muito fácil, porque você tem canais de comunicação, a gente tem processos de cascateamento, de indicadores que a gente tenta
correlacionar qual que é a entrega de cada nível, o que a pessoa lá na linha ela tem que fazer para contribuir com o custo da fábrica. Mas não eu colocar de uma forma complexa que um operador lá da linha Não vai entender. não vai Uhum. entender, né? Por exemplo, se eu falar para ele que o custo de transformação é X, ele Uhum. vai ser uma informação que não Sim. vai ser Não tangível é para ele. relevante. Então, acho que o principal desafio da comunicação, acho que Legal. numa empresa, a gente como líder, saber atribuir a forma certa de como comunicar para cada público que a gente trabalha, né? Porque assim, não é simplesmente disponibilizar e jogar informação num participativo, num jornalzinho e tudo mais. Mas como a gente vai tentar adequar para a linguagem de cada público, né? É, Então, se eu falar de custo para um operador, talvez para ele é mais fácil entender que uma parada de máquina, ele vai estar contribuindo. Se a máquina dele não parar, ele vai estar contribuindo para o Uhum. custo. Se ele fazer tantas caixas por hora na linha dele, ele vai estar tendo uma produtividade que vai ser favorável para o custo total lá da fábrica fechar. Então, acho que esse é o principal desafio. O outro, obviamente, a gente tem os canais de comunicação, mas hoje a gente está num mundo repleto de informação. Hoje mesmo eu estava falando, a gente no final de semana, por exemplo, vai ter um evento que a Nestlé está, por função do Dia do Meio Ambiente, vai ser lá na Esmeralda, no sábado cedo. A gente vai convidar os funcionários para irem junto com uma cooperativa de reciclagem, fazer um trabalho de conscientização, de catar Bacana. Legal. lixo e tudo mais. Então, inicialmente, a gente divulgou lá o site de fazer inscrição. Ninguém se interessou. Uhum. Aí a gente, conversando com o pessoal da RH, não, vamos fazer algo diferente, vamos colocar nas TVs os vídeos mostrando, vamos colocar alguns aprendizes com tablet no totem, convidando as pessoas. Para se inscrever. Então, acho que a comunicação, muitas vezes, a gente às vezes se preocupa tanto o que sair, mas a gente não se atenta como o receptor vai aderir àquilo que a gente está fazendo. Então, acho que tem todo um contexto. Não é o falar bonito, né? É o Exatamente. fazer com que todo mundo entenda. Entenda, Uhum. exatamente. Então, esse é um desafio. Esse é o Obviamente, segredo da comunicação de forma Sim. geral, não só dentro da empresa, né? Exatamente. É. Então, a gente tem os canais de comunicação, a gente tem as reuniões operacionais e a gente tentar cascatear que todo mundo fale a mesma língua, mas de acordo com o nível de atuação de cada um. Uhum. Então, acho que esse é um desafio de uma empresa, garantir que a comunicação tenha fluidez e penetração, né? E, obviamente, o líder ele tem que ter essa responsabilidade, não é comunicar, não é falar bonito, não é falar bem. Nem por obrigação, né? Porque Uhum. Trabalhei com vários líderes que, às vezes, eram tímidos e tudo mais, mas tinham uma comunicação extremamente eficaz, porque falavam o que era necessário, sabia usar a linguagem que a operação entendia. Então, a gente sempre comenta que o contato ele tem que ser muito frequente. Se a gente não tem contato com as pessoas, a comunicação Você não é conhece. prejudicada, né? Tem um vídeo que eu sempre faço na minha equipe, do Rancharan, que eu gosto bastante, que ele fala da importância da frequência da comunicação. Se a gente fica trancado numa sala e a gente não vai lá no público, no Gemba, onde as coisas estão acontecendo, a gente não vai ter uma comunicação efetiva. Perfeito. E ela tem que ser frequente, de forma simples e compreendida, né? Logicamente é com canais, às vezes são reuniões, eu faço reunião setorial, setorial não, eu faço reunião gerencial, uma vez por mês eu faço um café com os operadores e com os colaboradores da fábrica para escutar o que eles estão falando, o meu time gerencial tem as reuniões com a equipe deles, então a comunicação ela é fundamental para todo mundo estar na mesma página, está todo mundo alinhado e no mesmo barco. Tá todo mundo trabalhando em prol do CNPJ, né? Exatamente. Então, Exatamente. Tá Mas bom? aí, encerrou. Nossa, vocês foram rápidos, hein? você viu? Evelyn, o que mais que você gostaria de saber do Caio? Posso perguntar? Pode, eu deixo. Essa pergunta veio lá da tutoria. É biscoito ou é bolacha? Eu tava querendo deixar numa saia justa. Não, é que O aqui pessoal tá de sacanagem com ele. É que principalmente aqui em Marília, né? Tem Porque essa. tem a Marilã, tem tem a a- Nestlé. tem. Eu, antes de trabalhar com biscoito, eu falava só bolacha. Ah lá. Mas tem uma história mesmo que a indústria não gosta muito desse nome. Aí fala né? biscoito. Então, quem trabalha na indústria tem que falar biscoito. Segue o que tá no rótulo. É isso Tem mesmo. que falar biscoito. E a gente pode continuar A falando gente pode bolacha, porque eu continuar não tô trabalhando lá. Exatamente.
Cada um fala do jeito Exatamente. que quiser. Nossa, e eu sou tão relaxado. É assim, Eu a esqueci. comunicação. Se eu falar biscoito ou bolacha, você vai entender? Beleza, é É. a comunicação. Então, se falar em casa, por exemplo, biscoito, É. vai pensar no biscoito de polvilho, Ah, vai pensar sim. em outras coisas. Se falar bolacha, eles vão entender que são as bolachas lá que o Caio Aham. produz. É. E eu saí tão na pressa que eu até peço desculpa, porque eu não trouxe nenhum biscoito para vocês comerem Biscoito. aqui. Ah, mas a gente reparou, Mas viu? não, A gente reparou. Na semana passada a gente teve um encontro de diretores de fábrica, todo mundo levou o produto da sua fábrica, só eu que não levei. Aí a minha esposa falou, tá vendo tanto que você é relaxado? Eu falo Olha pra você que só. você não pensa nas coisas. Esqueci de trazer biscoito hoje A aqui. gente ia comer aqui durante Mas eu o mando por CACast. vocês aí, pra vocês conhecerem alguns biscoitos Não, a nossos gente aí. conhece, são referências, né? A Sim. gente já fomos lá, inclusive, Uhum. devemos falar aqui, pessoal. O Caio já convidou a faculdade, já estivemos lá, eu, a Evelyn, a Sim. professora Ana Patrícia, né? Em Pra falar reunião que o sobre Caio estágio fez mesmo, sobre né? a questão dos estágios, Aham. Sim, essa relação que é importante entre indústria, faculdade, sim, muito né? importante. Que é fundamental que um vai alimentando o outro, né? Uhum. É isso mesmo. Certo? Certo. Legal, Caio, quer muito falar bom mais o alguma papo. coisa? Não, só agradecer. Passou até rápido, né? Quando a gente viu, já deu quase 1 hora e pouco aqui de conversa. Aham. Mas, primeiro foi um prazer aqui falar com vocês, papo bem descontraído. Espero que eu tenha Com contribuído. certeza. Ruim. Se eu puder de alguma forma ajudar vocês aí. Ontem mesmo eu estava trocando ideia com uma pessoa do LinkedIn que por coincidência estudou na mesma faculdade, está com problema no mercado de trabalho, pedindo sugestão de como ela trabalhar o currículo dela. Então são coisas que, lógico, eu não tenho sobra de tempo para sair fazendo isso, mas eventualmente se a gente puder contribuir, né, acho que é um compromisso aí que vai além do profissional, da gente tentar ajudar as Uhum. pessoas, porque eu fui ajudado muito também, então é um pouco Exatamente. disso. É, Exato. o LinkedIn das vagas. Eu vou passar Tá. depois, Que aí a A tá? gente gente põe lá põe. no. Isso. Esse LinkedIn interessante, tem Tá. acesso, né? A Nestlé, basicamente, todas as vagas hoje. Tem um site, tem um LinkedIn, a gente trabalha o recrutamento interno, mas grande parte das vagas também elas são divulgadas para o externo também. Uhum. Então, tem disponibilidade de vagas aí de todas as fábricas, centros de distribuição, área comercial. É bom ficar atento, Uhum. porque realmente o mercado de trabalho está muito dinâmico, tem muita vaga, então tem que ficar antenado aí Nós não com a falamos divulgação. sobre uma coisa que a gente já quase que encerrou, mas é assim Ah, mesmo. A conversa a gente lembra das coisas. sim. Você falou de um desafio quando você veio para cá, que você encontrou uma linha de produção vertical. É isso? No qual mesmo? A Fábrica de Marília, a né? fábrica de É a única que Marília. tem a sim. produção vertical. Não, Que você nunca tinha visto isso, que é uma coisa diferente, né? não, acho que o que eu comentei, se eu não me lembro assim, que a fábrica de Marília, o processo de biscoito é um processo que além da sua linha, você tem muita coisa aérea, que quando você vê, tem um transportador, e é um ambiente, né, no caso da fábrica, né, por exemplo, você tem o forno de 40 metros, você precisa de 1,5 a 2 vezes o mesmo tamanho de transportadores para o biscoito ir esfriando. Então, é uma fábrica que tem muito equipamento, você anda, realmente tem muitas pessoas, porque muito do processo ainda tem interface, nem tudo a gente tem tecnologia para Pra fazer tudo automatizar. automatizado. Então, é uma fábrica que vem crescendo, vem se desenvolvendo, mas ainda é uma fábrica que tem bastante interface com as pessoas, é uma fábrica que tem muita linha de produção. Então, realmente é um desafio interessante aí que trouxe uma contribuição para o meu desenvolvimento de carreira inesquecível aí, que eu estou vivendo É a aqui. segunda maior fábrica da Nestlé no Brasil? Como é que é? Não, Não. assim, a Nestlé hoje ela tem várias fábricas de porte grande. Em números de funcionário, está entre as que tem acima de 1.000. Sim. Mas aí tem diferentes categorias de fábrica. Tem fábricas Dimensão, né? dimensão, tem fábrica que tem menos tonelagem, mas em valor Entendi. em valor do produto às vezes é maior. Então é um pouco complicado essa comparação de qual que é a primeira, qual que é a Uhum. Tamanho, segunda. tá. De biscoito é a única que É a tem, única, né? No né? passado eram produzidos biscoitos em 3 fábricas da Uhum. Nestlé. E isso passou a ser concentrado em Todos aqui. Marília, acho que em 2003.
Então é uma fábrica, é a maior fábrica de biscoito da Nestlé. Uhum. Isso, E acho que da América Latina? da América Latina. Eu acho que eu vi essa estatística, né? Sim. A maior fábrica de biscoito da América Latina. Da Nestlé. Da né? Nestlé, tá. Não sei te dizer dos concorrentes. De outros concorrentes, Aham. tá. Legal. Tá bom? Bacana. É para ter a dimensão aí do que ele cuida todo dia e do trabalho que a gente falou que ele tem. Tá certo. Tranquilo. Certo, pessoal. Caio, muito obrigado de novo. Obrigado. Foi um Obrigada, prazer tê-lo aqui. E Uhum. sempre que a gente pode compartilhar pessoas que estão aí vivenciando o mercado de trabalho, as profissões, poder compartilhar isso com nossos alunos e com todos que assistem o nosso UCAcast. Feito? Legal. Até a próxima, pessoal. Isso aí, gente. Um abraço. Até mais. Ai, mandem vídeo. Mandem vídeo.